Fala pessoal, beleza? Gente, estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje vamos ter um episódio especial. Nós vamos falar sobre um pouco da vida da Margarida Watanabe, conhecida também como a mãe da colônia japonesa. Então fiquem ligados. Esse vídeo de hoje vai ser uma adaptação, do texto escrito de autoria do jornalista Kyuyo Kishimoto, que foi publicado, originalmente em 1951. Eu vou fazer aqui um resumo, basicamente, do que ele escreveu sobre a vida dela. E é muito interessante porque vemos cada vez mais, e damos mais valor à história de nosso país e de como os imigrantes de nosso país não só sofreram bastante, como também têm histórias incríveis. Sabemos que o Brasil é um país da mistura, da miscigenação, onde diversos povos se encontraram. Mas nem sempre a vida desses imigrantes foram fáceis. Na verdade, a maioria das vezes foram difíceis, assim como também a vida dos indígenas foi totalmente difícil. Então, é interessante olharmos sempre com diversos pontos de perspectivas e não ter só um lado da história. E hoje vamos ver sobre um pouco mais da parte da colônia da imigração japonesa, que aconteceu, em bem alguns anos atrás, porém não é tão antiga quanto muita gente pensa. Tem cento e poucos anos, Se não me engano, posso estar errado, assim, o primeiro grupo de muitos japoneses que vieram ao Brasil foi em meados de 1908. Ou seja, ainda é bem recente, enquanto espanhóis vieram ao Brasil desde o Brasil colonial, que o Brasil era colônia de Portugal, mas já haviam diversos espanhóis, o caso dos japoneses foi mais recente. Tanto é que no Brasil você encontra muitos Niseis e Sanseis, ou seja, filhos e netos de japoneses que são jovens. É mais recente, tem esses casos assim, e também tem casos no Brasil, de pessoas que são já a quarta, quinta geração e, quiçá, a sexta, Então, vamos falar sobre a Dona Margarida. A Dona Margarida Watanabe, antes de se casar, era da família Ikegami. Seu nome original era Tomi Ikegami. Seu pai administrava uma empresa grande especializada em pesca de bonitos, estabelecida na cidade de Makurazaki, distrito de Kawanabe, na província de Kagoshima. Entanto, faliu, ela se tornou órfã depois. Então, o que aconteceu? Ela cruzou o mar, e foi ao Brasil, junto com outros japoneses, em 1912, aos 11 anos de idade. E após isso tudo, ela acabou, indo ao Brasil à procura, de parentes, que existiam lá, que já haviam ido para o Brasil anteriormente, E a situação dos imigrantes japoneses nesse período inicial era terrível. Famílias viviam amontoadas em um só quarto, no fim da ladeira da rua Conde de Sarzedas, em São Paulo. Porém, ela teve um começo difícil, mas a gente vai ver que ela consegue mudar essa história, Um mês após a chegada, até então, Tomi, que era seu nome original, empregou-se como doméstica na família do Dr. Celestino, médico famoso de São Paulo. O que aconteceu? Quando ela começou a trabalhar como empregada doméstica nessa época, com essa família, que era bastante religiosa, inclusive, eles acolheram ela como uma filha e começaram a amar ela como uma filha biológica. Deram aulas particulares para ela de português, ela acompanhava a filha deles para a aula de artes na Escola das Belas Artes e recebeu inclusive instruções da filha desse casal sobre artes manuais. Esse casal, que do ponto de vista dela, eram estrangeiros, já que ela era japonesa, amaram ela profundamente. Inclusive, trataram ela tão bem, davam presentes, ela acolhia, tratava ela de maneira excepcional, coisa até então pouquíssimo visto entre esse relacionamento de brasileiros com primeira leva de imigrantes, Mas ela percebeu que tinha muito a ver também com a religiosidade dessa família. Eles eram católicos praticantes muito fervorosos e buscavam sempre praticar caridade e tudo mais. E o que aconteceu? Ela começou a criar mais e mais interesse na religião e pediu,
para ser batizada. No entanto, a sua mãe adotiva, né, falou para ela, né, naquele momento, né, lembrando, gente, ela já começou a ser chamada de Margarida, né, porque estava convivendo entre brasileiros e aprendeu português. E a mãe dizia: ainda é cedo, espere um pouco mais. Afinal de contas, a fé não é construída da noite para o dia. A fé verdadeira resulta de longos anos de fortalecimento necessário para torná-la inabalável ante as vicissitudes da vida. E o que aconteceu? A Margarida Ikegami, na época, né, começou a estudar mais e mais, se batizou, né, foi catequizada e tudo mais, passou por todos os ritos católicos e decidiu, né, que iria dedicar a sua vida à religiosidade, né? Ela iria para um convento. E, após 14 anos de dedicação à família, o velho casal proporcionava uma viagem ao Japão em agradecimento pelos excelentes serviços prestados. As despesas tanto de viagem como de estadia foram todas custeadas pela família, um tratamento excepcional, nunca sonhado por alguém de tão pouca idade. Então ela ia para o Japão, um presente valiosíssimo aos 25 anos de idade, e ela via isso como sua última viagem, visto que ela naquele momento havia decidido que assim que voltasse se dedicaria à religiosidade. Não obstante, o que aconteceu foi interessantíssimo, né? Assim que ela começou a entrar na religiosidade, né, ela foi ajudar o padre Guido, que iniciara a pregação do catolicismo entre japoneses, ensinando catecismo a crianças em português. Cerca de 50 crianças participaram do primeiro batismo, ocorrido em 1926, e constava entre eles nomes como o Yukishige Tamura, futuro deputado, e Masaki Ujihara, futuro médico. Porém, certo dia, ela recebeu uma proposta de casamento, né? E ela achava, né, ela ficou assustada ao início, né, a priori, porque os planos dela eram se tornar freira. Ela falou com sua mãe adotiva e a mãe dela falou o seguinte: quem sabe o casamento seja uma bênção para você? E ela ficou se perguntando o porquê. Ela não achava que talvez isso fosse o certo. Ela queria dedicar a sua vida à religiosidade. Porém, a mãe dela respondeu a seguinte coisa: as pessoas nascem com dons diferentes e assim não há uma única maneira de servir a Deus. Algumas mulheres servem ao Senhor como freiras, outras se casam e prestam serviço a Ele, desde o seio da família e da sociedade, para a sua glória. Isto é, porém, bastante espinhoso e não é para qualquer mulher. Mas você é capaz de mostrar a glória divina no meio da multidão. Conduzir a sociedade a Deus é um trabalho muito grande, mas você pode realizá-lo. Isso é interessante porque é totalmente diferente do que ela imaginava, não é? E também isso veio mudar a vida dela completamente, né? Ela se casou, né, com o Watanabe e se tornou, portanto, Margarida Watanabe. Porém, uma coisa que a mudou completamente foi quando ocorreu, né, dificuldades com os povos japoneses por causa da guerra, né? O rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão ocorreu em 29 de janeiro de 1942. Imediatamente, dezenas de japoneses foram conduzidos ao cárcere por suspeitas diversas. Entre seus dependentes, alguns começavam a viver abandonados na rua, mas nada se podia fazer, pois o consulado e as embaixadas haviam sido fechados. Nessa situação, de grandes empresas de capital japonês, entre elas Tozan, Baratake, Hachiya, Brascott, Kaikyo e Tomen, fundaram a Comissão Católica Japonesa de São Paulo, a Nihonjin Kyusaikai, Nihonjin Kyusaikai, com fundos doados por eles. A época da guerra e a formação de a época era de guerra, então a formação de partidos políticos ou associações por indivíduos considerados povo inimigo estava proibida. Assim, para evitar suspeitas e deixar claro que a comissão tinha por bandeira a assistência social, ela foi colocada sob a autoridade de Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, arcebispo de São Paulo, e registrada como entidade religiosa.
Dona Margarida Watanabe foi nomeada diretora-presidente. Naquele tempo, gente, a Espanha era considerada um país neutro, então dia 7 de julho de 43, o consulado espanhol de Santos telefonava à associação para comunicar que os japoneses residentes da área litorânea haviam sido expulsos e que o consulado enviara 500 japoneses assim despejados para São Paulo. Avisados, o diretor Keizo Ishihara e o contador Masaru Takahashi se puseram em campo para procurar por toda parte esses japoneses, mas não conseguiram encontrá-los. Contudo, determinados como estavam em socorrer os conterrâneos em dificuldades, intensificaram a procura até descobrirem, por fim, ao cair da tarde, que eles haviam sido enviados à casa dos imigrantes. Os 500 compatriotas haviam sido expulsos de suas casas com as roupas que vestiam e não haviam comido nada desde a manhã. Assim foram comprar pão, café, leite e doces que distribuíram para os desabrigados. Na manhã seguinte, outros 500 japoneses vieram enviados em trem de carga. Isso se repetiu todos os dias. Após uma semana, 6.500 japoneses estavam alojados na casa dos imigrantes. Aconteceu que, em 6 de julho de 43, 2 navios a vapor americanos e 3 brasileiros, abarrotados de mantimentos e material bélico, haviam zarpado do Porto de Santos ao cair da tarde e foram afundados por submarino alemão. Isso havia dado a causa ao despejo imediato da população inimiga na litorânea, alemães e japoneses, e ao transporte deles para São Paulo em trens de carga. Era julho, as noites estavam frias e garoava. Não havia colchões ou cobertores. Mães e filhos passavam a noite abraçados em esteiras estendidas sobre o piso gelado de concreto, sem poderem dormir. Esse espetáculo deprimente era inadmissível do ponto de vista humanitário. Um plano de socorro foi traçado, então, gente. Pedir para parentes e amigos dos imigrantes expulsos, residentes em São Paulo e cercanias, que os acolhessem em suas casas. Por sorte, as autoridades militares deram consentimento a este plano, que aliviou a situação, mas muitos não tinham para onde ir. Aí o que acontece, gente? Eram milhares de pessoas naquela situação. A solução encontrada foi então distribuí-las pelas fazendas das regiões noroeste, Sorocabana e Paulista, onde viviam muitos japoneses. A comissão preparou lanches de sanduíche de salame, laranja e banana e fez com que cada um dos remanescentes viajasse com o lanche nas suas mãos. A preparação desses lanches era um trabalho enorme. As senhoras da comissão foram convocadas para ajudar nesse trabalho e atendiam ao chamado e montaram os sanduíches na casa dos imigrantes. Então é interessante porque você vê todo o sofrimento e participação, da Margarida Watanabe em diminuir o sofrimento desses imigrantes, visto que ela estava sempre à frente de tudo por ser a presidente. Dona Margarida, ela mesma levou os lanches de sanduíches e frutas que preparara para entregá-los dentro do trem aos desalojados de Santos, que partiram para o interior. E com palavras bondosas procurava confortar cada pessoa a quem entregava o lanche. Dizia: senhores, estou trazendo os lanches que preparamos. Desejo-lhes felicidade e boa sorte. Porém, tudo isso foi piorando quando, terminado o trabalho de socorro aos despejados de Santos, iniciava-se outro. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, iniciava a caça aos suspeitos de espionagem. Cerca de 150 japoneses, residentes do interior vieram presos a São Paulo, conduzidos sob escolta de soldados e investigadores para serem enviados ao cárcere. Viam com roupas do corpo apenas. Assim, a comissão passou a entregar-lhes camisas, calças, meias, lenços, sabonetes, cartas e papéis em visitas de assistência aos encarcerados para ajudá-los na situação difícil que se encontravam. A comissão estava registrada como uma organização de caráter assistencial pertencente à sociedade religiosa. Assim, seus diretores tinham trânsito livre nas cadeias, como qualquer militar ou policial. Por esse motivo, familiares e parentes dos presos vinham até a Dona Margarida com comida e outros artigos de necessidade para pedir-lhes que entregasse aos presos. Ela atendia prontamente. Por outro lado, ela também atendia aos pedidos dos presos, de favores de compras e outros. O trabalho era tanto que não encontrava tempo para descansar.
Para vocês terem ideia, ela dedicava-se inteiramente, de corpo e alma, a essa pobre gente vitimada de guerra motivada por forte compaixão. E a gente vê aí a importância, né, gente, de desenvolver uma caridade sincera. E a Margarida Watanabe era o exemplo, era praticamente a personificação do amor caridoso, né? E o que aconteceu? É, essas coisas que eles estavam fazendo começavam a dividir os presos, né? Enquanto parte em dois grupos praticamente, aqueles que eram conscientes da natureza da comissão e eram pessoas, né, que a aceitavam, eram gratas, muitos até fizeram parte da comissão antes ou durante ou depois, e aqueles que eram mais hostis, que tinham suspeitas, né? Porque é muito comum, sempre que vem algo de graça, geralmente muitas pessoas desconfiam. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ela chegou a ser presa pelo DOPS com suspeita de ligação com uma associação criminal japonesa da época chamada a Kokuryu, Dragão Negro. E, ironicamente, né, por mais que ela tenha feito o bem, ela foi acusada de fazer parte de uma conspiração, né? E o mais intenso disso tudo é que o interrogatório da Dona Margarida fora severo. Se estendera por 5 longas horas, um dos mais longos interrogatórios registrados pelo DOPS. No entanto, terminou com o major dizendo: entendi muito bem, a senhora está livre, pode voltar para sua casa. Não podemos dizer que aconteceu o mesmo com Ishihara, né, que infelizmente, por não conseguir, né, naquela época, em tempos de guerra, apresentar provas o suficiente e convencer o pessoal, já que as decisões eram tomadas na hora e qualquer explicação e prova devia ser apresentada na hora, ele passou, né, 8 meses encarcerado. E a atuação, gente, da Dona Margarida durante a guerra em extensa frente de atividades foi simplesmente notável. Tanto assim que suas realizações foram incomparáveis às de dezenas de outras associações assistenciais. Chegaram aos ouvidos da autoridade máxima da Igreja Católica, o Papa. Isso moveu o Vaticano, que enviou por 3 vezes contribuições à assistência social aos japoneses por intermédio de Dom Gaspar, núncio apostólico em Brasília. A comissão foi a única no Brasil a ter atuação reconhecida pelo Vaticano e a receber contribuições dele. Isso se deve ao trabalho desprendido de Dona Margarida, inspirado no nobre sentimento de amor aos conterrâneos que ela revelou. E ela fez outras contribuições, recebeu outras contribuições durante a guerra, né? Por exemplo, da Suíça, que era um país neutro, e todo Natal, né, os órfãos eram presenteados, né, com roupas, brinquedos, doces. Os idosos asilados recebem toalhas, sabonetes, meias e outros artigos de necessidade. Assim como mulheres e homens que foram asilados no sanatório do Juqueri. Ela passou a vida inteira dela se dedicando à causa da caridade. Ela literalmente seguiu o que a sua mãe adotiva, né, havia dito a ela, que ela não precisava necessariamente dedicar sua vida toda no convento para fazer o bem, e sim, ela podia, a partir do seio do lar e da sociedade, contribuir para a diferença, né? Fazer a diferença. E é muito interessante porque dos órfãos cuidados pela associação, alguns se tornaram enfermeiros e também muitos se ingressaram para a vida monástica. Ou seja, além do ponto de vista social, dentro do ponto de vista teológico, da religiosidade dela, ela também fez grandes feitos em relação às coisas do sagrado, né? E é muito interessante que essa japonesa órfã que veio com 11 anos de idade do Japão para o Brasil, que foi trabalhar como empregada doméstica, que depois foi adotada, né, simbolicamente pela família a qual trabalhava, e que dedicou sua vida inteira para ajudar as pessoas, né, para cuidar daqueles que precisavam, né,
visitar os aflitos, os enfermos, consolar os que choram, né? Ela foi simplesmente um instrumento de bondade, né? Ela faleceu, gente, aos 95 anos, em 1996. Um dia desse, muita gente que está vendo esse vídeo, inclusive, já era nascido, né? Na época que ela faleceu. E eu acredito, né, que a história dela é que ela é um exemplo não só de japonesa e não só de brasileira, já que ela era os dois, mas também de ser humano. A história dela deveria ser mais explorada nos livros de história e eu acredito que ela é motivo de orgulho para todo aquele que é brasileiro, porque ela é uma pessoa que praticava o bem, que lutava com amor numa época de guerra, em a qual japoneses que não falavam, principalmente japoneses que não falavam português, eram tidos como inimigos, numa época a qual as pessoas estavam em conflitos e ela conseguiu unir brasileiros descendentes de ocidentais com brasileiros descendentes de orientais, e com o amor mudou a vida das pessoas e mudou muito do cenário do país. E nós vivemos atualmente num período muito conturbado de contendas, de rumores de guerra, de uma bipolarização da sociedade. E fica clara a mensagem dela: prevalece sempre o amor. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam desse especial cultural sobre a Margarida Watanabe. Você tem interesse de aprender mais sobre a cultura e a história nipo-brasileira? Comenta aí. Você é Nisei ou é casado com alguma pessoa descendente japonesa? Ou você não tem descendência nenhuma oriental, não tem nenhuma relação, mas gosta de aprender sobre esse povo? Ou pratica artes marciais, qualquer coisa que ligue, né, esse link maravilhoso que temos da nossa cultura brasileira com a cultura japonesa, comenta aí embaixo, gente. Não se esqueçam também que vocês podem baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciante, suas primeiras frases no idioma. Basta acessar japonescoartu.com/ebook, material feito com muito carinho para todos vocês. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. E paz e amor, gente. Até a próxima!